As relações entre Moçambique e Brasil são as relações diplomáticas entre a República Federal do Brasil e a República de Moçambique, estabelecidas em 15 de novembro de 1975, após a independência de Moçambique. Em março de 1976, foi aberta a Embaixada do Brasil em Maputo e em janeiro de 1998 foi aberta a Embaixada de Moçambique em Brasília. Neste vídeo vamos viajar no tempo passado desses dois países. Vamos descobrir que ambos países têm muito em comum no que diz respeito a eventos históricos. Vamos! Olá, são todos bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Quem não me conhece, eu sou Gustavo Vicente e eu apresento este canal. Amigos, neste vídeo vamos viajar na história de Moçambique e Brasil. Iremos buscar algumas semelhanças no que diz respeito aos eventos históricos desses dois países. Na verdade, o vídeo será muito interessante, por essa razão eu peço a sua atenção. Mas antes, se você não é inscrito no canal, vou pedir que se inscreva, porque neste canal nós tratamos muitos assuntos que estão relacionados com Moçambique e Brasil. Então, se você gosta de ver esse tipo de vídeo, vou pedir que se inscreva no canal. Também curta o vídeo para fazer entender ao YouTube que o meu conteúdo é relevante. Aquele comentário. Então, amigos, sem mais enrolação, vamos para o assunto do nosso vídeo. Bom, primeiro dizer que este vídeo está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós iremos falar sobre a história do Brasil e Moçambique antes da colonização. E na segunda parte, iremos falar da história de ambos os países após a colonização. Agora, eu penso que você preste atenção para que, se eu vier cometer um equívoco nas minhas apresentações, me corrija aí nos comentários. Primeiro, vamos começar falando sobre laços históricos e culturais desses dois países. Os dois países mantêm importantes laços históricos e culturais devido ao idioma em comum e por terem sido parte do Império Português. Ou melhor, os dois países, a primeira coisa que têm em comum é que eles foram colonizados pelo Império Português e, sendo assim, os portugueses deixaram as suas culturas. Por essa razão, os dois países têm em comum laços históricos e culturais. Porque, sem dúvida nenhuma, onde o português passou, deixou ali as suas marcas. E uma das marcas é a língua portuguesa. A língua que os dois países compartilham. Tendo já esses conhecimentos, vamos tentar responder a seguinte questão. Antes dos portugueses, quem vivia no Brasil? É uma questão interessante, não é? Eu acredito que você já aprendeu isso no ensino médio, mas aqui vamos fazer questão de resumir em poucas palavras como é que realmente era o Brasil antes da colonização, neste caso, antes da chegada dos portugueses. Mas aqui eu achei muito interessante quando eu investiguei este assunto. O Brasil, assim como Moçambique, antes dos portugueses, as pessoas que viviam lá, quase as atividades que essas pessoas tinham são semelhantes em ambos os países. Os nativos das terras brasileiras antes da chegada dos portugueses possuíam sua cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. É claro que essas não são apenas atividades que eles exerciam. Tinham outras atividades como, por exemplo, a tecelagem. Neste caso, eles confeccionavam objetos artesanais com elementos naturais. Neste caso, a cerâmica, palha, cipó, madeira e dente de animais. Mas parece que aqui só destaquei as atividades principais e não respondi, na verdade, a questão que devemos responder: quem vivia no Brasil antes da chegada dos portugueses? É claro que responder essa questão parece um pouco difícil, porque, na verdade, antes da chegada dos portugueses, acredito eu, que Brasília não era um país organizado como agora. Diremos que um território dividido em impérios com reinos, eu acho. Acredita-se que as pessoas que viviam antes da chegada dos portugueses eram consideradas grupo de indígenas de língua Tupi, que na verdade esse grupo estava dividido em tribos. Nesse caso nós encontramos a tribo de Tomoyo, Guarani, Tupiniqui, Tabajara. Na verdade são nomes esquisitos, mas esses, o que tinham em comum é a língua Tupi. Eles falavam essa língua, não falavam a língua portuguesa, porque era antes de chegar dos portugueses. Agora, esses eram os habitantes das terras brasileiras antes da chegada dos portugueses. É claro que talvez tenha existido mais gente nesse território, mas as informações que eu achei são essas. Agora que você aprendeu aí no ensino médio, você tem mais informações, peço que deixe aqui nos comentários. Tendo já conhecido a história do Brasil antes da chegada dos portugueses, vamos conhecer a história do nosso maravilhoso país, Moçambique.
quais foram os primeiros habitantes do território moçambicano. Bom, a história nos diz que os primeiros habitantes de Moçambique, ou melhor, os primeiros imigrantes que chegaram a Moçambique pela primeira vez foram os Khoi, que depois vieram os Sane, que os dois grupos uniram-se formando o mesmo povo, que ficou conhecido por Khoisan. Khoisan, não sei se vocês já ouviram falar. Agora, Khoisan é a junção dos dois povos, neste caso do povo Khoi e do povo Sane. Agora, os Khoisan ficaram conhecidos como povos caçadores e recolhedores. Ou melhor, a atividade principal que eles tinham era apenas a caça e a recolha de alguns frutos. Ou melhor, eles não tinham agricultura como os antigos povos brasileiros. Eles tinham como principal atividade a caça e a recolha. Claro que chegou o outro povo, na verdade, que migrou para Moçambique, que foi o povo Bantu, que na verdade este povo ficou conhecido como Bantu. Ou melhor, até que todas as línguas, diríamos assim, todas as línguas nativas moçambicanas vieram deste povo, o povo Bantu. A maioria das línguas nativas, quase dos povos da África Austral, originaram-se deste povo, o povo Bantu. O povo Bantu, é claro que veio e introduziu a atividade agrícola, porque antes da chegada dos Bantus em Moçambique, os Khoisan eram nômadas, ou melhor, eles não tinham lugar fixo. Se fixavam nos lugares onde eles conseguiam ter água, temperaturas favoráveis, assim como condições favoráveis, assim como a existência de animais para a caça. Agora, com a chegada dos Bantus, introduziu-se uma nova atividade, a agricultura. E esta atividade foi a que desenvolveu as populações daquela época. Porque com a agricultura, eles puderam deixar de ser nômades e passar a ser povos fixos, ou melhor, conseguindo já produzir o seu próprio alimento em determinadas épocas, já puderam fixar-se em determinados lugares. Mas, mesmo assim, às vezes eles saíam de um lugar para o outro, ou melhor, eles só se acampavam nos lugares onde a agricultura era favorável, principalmente na beira dos rios. Bom, já temos informações sobre o passado do Brasil antes da chegada dos portugueses, assim como do Moçambique. Agora vamos descobrir como que esses dois países foram descobertos pelo Império Português. O princípio de tudo, quando nós falamos da história do Brasil, é a chegada do Pedro Álvares Cabral, isso em 1500 depois de Cristo, em busca de caminho das Índias. Veja, o descobrimento do Brasil é o resultado de um contexto histórico muito específico que está relacionado à história do Portugal e às grandes navegações. Olha, primeiramente é importante considerar que a chegada dos portugueses no Brasil foi o resultado da exploração oceânica realizado durante as grandes navegações ao longo do século XV. Ou melhor, a exploração oceânica dos portugueses, assim como de todos os europeus, fez com que o Brasil fosse descoberto pelo povo português. Em poucas palavras, foi assim que o Brasil foi descoberto. E relembrando, o Brasil foi descoberto pela primeira vez pelo Pedro Álvares Cabral em 1500 depois de Cristo. Bom, vamos ver se há semelhança entre este evento histórico de descobrimento do Brasil e o evento histórico do descobrimento de Moçambique. Então, isso nós veremos no próximo vídeo. Por hoje ficaremos por aqui. Obrigado por você ter assistido o vídeo. Peço que comenta aí o que você achou dessa primeira parte. Se eu cometi algum equívoco, peço que comenta aí embaixo. A gente se encontra na próxima oportunidade. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que inscreva-se. Também ative o sino das notificações para você ser avisado quando a parte 2 estiver disponível. Até no próximo vídeo. Tchau, tchau.